Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho da segunda situação aí do teste de hipótese para uma média, né? Então, nós temos aqui, se vocês observarem, essa segunda situação, ela leva em consideração dois fatores. Quando você trabalha, né, com amostras relativamente pequenas, aqui tem um erro, tá? N maior que 30 aqui é N menor que 30, né? E quando você trabalha com dados onde você não tem o desvio padrão populacional. Quando você tem desvio padrão, não conhece o desvio padrão populacional, tá aqui, ó. E a amostra é relativamente pequena, N maior que 30. Então nós temos um caso aqui que eu gosto de chamar a atenção, né? Se a gente observar essa observação aqui, então, mas quando o conjunto de dados é relativamente maior que 30 dados, a distribuição Z e a distribuição T possuem valores muito próximos. Eu vou mostrar para vocês, né? Então, nesse caso, o que diferencia a utilização de uma e de outra não é nem a quantidade de dados. O fator mais intenso que vai diferenciar a que distribuição você vai olhar é justamente relacionada a se você conhece o desvio padrão populacional, você usa a distribuição Z. Se você não conhece o desvio padrão populacional, aí você usa a distribuição T. Então esse é o critério que a gente usa com mais força e apresenta em algumas literaturas também. Então, voltando aqui, né? Vou mostrar uma coisa para vocês. Vou mostrar essa pessoinha aqui. Então, se vocês observarem, é o que a gente estava vendo. Essa é a distribuição normal, tá vendo? Então, ela é uma curva no formato de sino que a gente trabalha, igual a gente viu anteriormente. E essa aqui é a distribuição T, ó. Essa é a distribuição T de Student também. Então, as duas são muito parecidas, né? O que diferencia uma e outra é justamente uma ser um pouquinho mais alta que a outra, uma ser um pouquinho mais com essas caudas um pouco mais largas do que a outra. Então a gente tem aí, ó, em azul a distribuição T de Student e em vermelho a distribuição normal. Então elas são muito parecidas. A gente tem a T de Student um pouquinho mais pontuda, a gente tem a normal um pouco mais larga aqui nas caudas, mas elas são muito próximas. E quando a quantidade de dados elas ficam muito grandes, uma tende a se aproximar muito da outra, né? Se aproximar muito da outra. Então, o que a gente tem? O que a gente tem é que a regra é exatamente a mesma, só que ao invés de a gente usar a distribuição normal, a gente usa o T de Student aqui e a gente olha em outra tabela, só isso, né? Então é a média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão. Agora não é mais o populacional, né? O amostral dividido pelo número de dados, igual está aqui, né? Então, tecnicamente, a única coisa que muda de fato é o seguinte: na maioria dos casos, né, que a gente está trabalhando na vida real, dificilmente a gente conhece o desvio padrão populacional. Na maioria dos casos que a gente trabalha na vida real, a gente trabalha com amostra, a gente tem em posição desvio padrão amostral. Então, na maioria das vezes que a gente vai utilizar isso na nossa prática mesmo, o teste que a gente usa é o teste T. E dificilmente a gente conhece o desvio padrão populacional. Então, o teste com a distribuição Z lá é uma coisa muito mais de exercício, né? Muito mais teoria. Em algum outro caso aí se usa, mas na grande maioria dos casos a gente faz o uso aí da distribuição T, que é exatamente a tabela que a gente olha, essa tabela aqui, tabela T. A tabela normal, ela tem um olhar diferente. Se a gente observar, vou mostrar para vocês aqui também, a tabela normal, ela tem esse olhar. Então aqui a gente olha o valor de Z,
né? E aqui dentro a gente olha a probabilidade, né, de acontecer um número menor que esse z que a gente olhou aqui, ou seja, a área abaixo da curva do infinito até esse local desse número aqui, igual a gente mostrou. Na distribuição T, diferente. Distribuição T, a gente olha aqui a significância, que significância que a gente está adotando, né? Se é 95, se é 90, se é 80, se é 50, se é 40, se é 30, se é 10%, se é 5%, se é 2%, se é 1%, né? Ou se é 0,1%. E aqui, a vertical aqui, a gente olha os graus de liberdade. O que são graus de liberdade? São exatamente o número de elementos que tem na sua amostra é menos 1. Então, se eu estou trabalhando com uma amostra de 30, meu grau de liberdade é 29. Se eu estou trabalhando com a amostra de 100, meu grau de liberdade é 99. Eu olho aqui onde está mais próximo, né? Então, 99 está mais próximo de 90, eu vou usar aqui. Sem problema. Então, essa é a diferença, né? Os modos operantes praticamente são os mesmos, são iguais, né? A gente calcula um valor da estatística, né? E depois compara o valor calculado com o valor tabelado. A gente vai para um exemplo agora para ilustrar essa situação de uma forma mais clara.